Salve, salve, lotequeiros! Loteca na área e chegamos com mais um vídeo. Desta vez com os confrontos diretos para o concurso 976. No jogo 1 temos o clássico carioca. Últimos confrontos na tela foram 2 vitórias do Fluminense e 2 empates. Os últimos jogos do Fluminense jogando em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. O Vasco vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate jogando como visitante. Lembrando que o Fluminense tem um jogo na terça pela Taça Libertadores. Jogo 2. O jogo 2 traz o confronto entre o Juventude e o Caxias. Nos últimos confrontos, 1 vitória do Juventude, 2 vitórias do Caxias e 2 empates. O Juventude jogando em casa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o Internacional. O Caxias jogando fora. O Caxias vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Vamos para o jogo 3. O jogo 3 traz o confronto entre Figueirense e Avaí. Nos últimos confrontos, o Avaí venceu 3 partidas, o Figueirense venceu 1 e 1 empate. Últimos jogos do Figueirense em casa, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Do Avaí como visitante, o Avaí nos últimos 5 jogos foram 2 derrotas e 3 empates. Vamos para o jogo 4. Grenal, Internacional e Grêmio no jogo 4. E nos últimos confrontos foram 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e 1 vitória do Internacional. Jogo 5, Loteca 976. Inscreva-se no canal Log Loteca se ainda não é inscrito. Corinthians e Bragantino. E nos últimos confrontos, 2 vitórias do Bragantino e destaque para 3 empates. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians não bateu a equipe do Bragantino. Será que é dessa vez? Nos últimos 5 jogos em casa, 2 vitórias, 1 derrota para o Santos e 2 empates. Jogos do Corinthians como mandante. O Bragantino como visitante, apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Jogo 6, West Ham e Wolverhampton. E nos últimos confrontos diretos, 3 vitórias do Wolverhampton e 2 vitórias do West Ham. West Ham como mandante nos últimos jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Wolverhampton vem fazendo uma boa campanha como visitante, 4 vitórias e 1 derrota. Jogo 7 da Loteca, Sevilla e Real Betis. Nos últimos confrontos diretos, 3 vitórias do Sevilla, 1 vitória do Betis e 1 empate. Nos últimos 5 jogos do Sevilla jogando em casa, 3 vitórias e 2 empates. Real Betis como visitante vem de 5 jogos e, pasmem, 5 vitórias. Jogo 8, Chelsea e Liverpool. Nos últimos confrontos, 2 vitórias do Liverpool, 1 vitória do Chelsea e 2 empates. Chelsea como mandante vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Liverpool como visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. Jogo 9, Atlético Paranaense e Operário. E nos últimos confrontos só dá Atlético, 4 vitórias e 1 vitória do Operário. O Atlético em casa vem de 3 vitórias e 2 empates. O Operário jogando fora, apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Jogo 10, Joinville e Brusque. Nos últimos confrontos, 3 vitórias do Brusque e 2 empates. Nos últimos jogos do Joinville como mandante, apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota para o Concórdia. O Brusque como visitante, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates.
Jogo 11, Inter de Limeira e Palmeiras. Temos 3 jogos, uma vitória do Palmeiras, um empate e uma vitória da Inter de Limeira. Os últimos jogos da Inter jogando em casa, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Palmeiras aí como grande favorito no jogo, jogando fora 3 empates e 2 vitórias. Jogo 12, Lazio e Napoli, campeonato italiano, e o Napoli vem com 4 vitórias e apenas uma derrota para a equipe da Lazio. Jogando em casa, vem de 2 vitórias e 3 empates a equipe da Lazio. O Napoli jogando fora, 2 vitórias e 3 empates. Portuguesa e Botafogo nos últimos confrontos, 2 vitórias do Botafogo e 3 empates. A Portuguesa jogando em casa nos últimos jogos, 2 vitórias, uma derrota para o Boa Vista e 2 empates. Botafogo como visitante, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota para a equipe do Fluminense. Por fim, jogo 14, Botafogo de Ribeirão e São Bernardo, e nos últimos confrontos foram 2 vitórias do São Bernardo, uma vitória do Botafogo e 2 empates. Botafogo jogando em casa com apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota para o Água Santa nos últimos jogos como mandante. São Bernardo como visitante, apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. Então finalizamos assim os confrontos diretos para a Loteca 976. Canal Log Loteca, inscreva-se aí no canal, deixe seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!